em primeiro lugar. Eu quero começar com uma pergunta, né? O que nós temos colocado em primeiro lugar nas nossas vidas? O que tem tomado o primeiro lugar das nossas vidas, dos nossos corações, das nossas decisões, das nossas escolhas? O que está em primeiro lugar? E um texto que o Senhor trouxe ao meu coração durante esses dias que eu estava orando e perguntando para Ele o que falar, qual seria a base sobre isso, sobre esse tema. E Ele me levou lá para Daniel. Então, quem tiver com a Bíblia aí em papel, não sei quem usa ainda, mas abra aí no seu aplicativo do celular, Daniel 1. Um texto muito conhecido, uma passagem muito conhecida, um personagem da Bíblia muito conhecido, muito famoso. E lá em Daniel 1, a partir do versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: depois o rei ordenou a Aspenaz, rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele ordenou a Aspenaz, que era o chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. Da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir ao rei. Entre estes encontravam-se alguns que tinham vindo de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias o nome de Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster-se deles. Deus fez que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Então Daniel disse ao encarregado que o chefe dos oficiais designara para cuidar dele, de Ananias e de Misael e de Azarias. Daniel pediu algo para ele, falou assim: peço que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não dê nada além de legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem da comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você observar. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. E passados 10 dias pareciam mais saudáveis, mais fortes do que todos os jovens que comiam da comida do rei. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, estamos diante da Tua palavra. Palavra que nós cremos que é a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Pedimos para que o Senhor traga luz e que essa palavra possa ser lâmpada aos nossos pés. Que o Teu Espírito Santo revele ela aos nossos corações. Que possamos viver e aplicar e praticar a Tua palavra, Deus. Para que esse mundo veja Cristo em nós. Para que esse mundo seja impactado quando colocamos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. E que nós possamos, ó Deus, cada dia mais nos parecer com Jesus. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Daniel, para mim, é um dos maiores exemplos de homem
que abriu mão da sua própria vontade, dos seus desejos, para colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Daniel é muito interessante, porque eu não sei se você notou, Daniel, ele vinha de família real, ele vinha da nobreza de Israel. E quando chegou ali diante daquele rei, diante daquele império que estava dominando, que tinha dominado e sitiado Israel, Daniel não colocou o título ou o status dele à frente das suas decisões e das suas escolhas. Ele não se ancorou e não se apoiou no seu status, na sua linhagem, na sua origem. E é algo muito interessante, que eu não sei se vocês sabem, mas toda vez que um império, ele domina, ele sitia uma outra nação, uma das principais decisões e armas e estratégia que esse império toma é matando os velhos e levando cativos novos. Para quê? Eles fazem isso para tirar, cortar pela raiz toda a identidade que aquela nação havia sido criada. Então eles matavam os velhos, levavam os jovens, para que eles pudessem, através dos jovens, implantar a cultura, a crença e a cosmovisão desse império para esses jovens. E era isso que estava acontecendo aqui. O Império Babilônico tinha dominado Israel, tinha sitiado Israel, matou os velhos, levou alguns jovens, os mais fortes, os que mais se destacavam, da família real, da nobreza, e começou a tratar esses jovens como uma lavagem cerebral na vida deles. Começou a querer implantar a sua cultura, as suas crenças, a sua cosmovisão. E é muito interessante, porque se a gente for analisar e trazer isso para o contexto atual, nós vemos isso nitidamente nos nossos dias. O quanto o mundo tenta a todo momento lavar a nossa mente, tirar tudo aquilo que o Senhor coloca na nossa mente para nos dizer o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é bom. O que é justo, o que não é justo. Às vezes, para a gente se enturmar, para a gente entrar para uma nova rede de amizade ali, para um novo ciclo de amizade, a gente precisa falar o que eles estão falando, usar o que eles estão usando, ter o que eles têm, pensar o que eles pensam. E o mundo ainda usa essa estratégia. O mundo usa essa estratégia para nos tirar da vontade do Senhor. E é muito interessante, porque o mundo, a todo momento, ele vai provar a nossa fé. O mundo, a todo momento, ele vai querer matar a nossa fé. O mundo, a todo momento, ele vai querer roubar a nossa identidade em Cristo. E o mundo, a todo momento, ele vai querer destruir os nossos princípios. Sabe por quê? Porque o príncipe desse mundo, ele não veio senão para roubar, matar e destruir. Quem já ouviu essa palavra? Então o mundo, a todo momento, ele vai vir para matar a nossa fé, para roubar a nossa identidade, para destruir os nossos princípios. É isso que o mundo oferece para a gente. É isso que o mundo traz como um presente, como algo lindo e algo justo, e que lá no final o resultado sempre vai ser esse: morte, roubo e destruição. Mas o que acontece? O que acontece quando nós colocamos Deus em primeiro lugar das nossas vidas? E algo muito interessante, olhando para essa mensagem, é que a primeira coisa que acontece quando Daniel decide colocar Deus em primeiro lugar, e Daniel ele não fala assim, eu vou me abster aqui porque o meu Deus diz para eu não comer isso. Alguém lembra se estava escrito isso aqui? Ele simplesmente, ele propõe algo para aquele chefe ali dos oficiais, algo que poderia ser uma sentença de morte para aquele homem. A proposta de Daniel poderia trazer morte para aquele oficial.
Olha a proposta de Daniel. É a mesma coisa que ele chegar assim, a minha proposta é que você faça a minha vontade para que você possa morrer. E a verdade é que quando nós decidimos colocar Deus em primeiro lugar, Deus se move a nosso favor. Deus se move a seu favor. Todas as vezes que você decide colocar Ele e a vontade dEle em primeiro lugar na sua vida. A palavra dEle diz assim, vamos achar aqui o versículo. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes, né? Está mais para frente. Cadê o meu... No versículo 9, fala assim, quando Daniel traz essa proposta, o versículo 9 diz assim, Deus fez, olha, Deus se movendo a favor de Daniel, a favor da escolha de Daniel em colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Deus fez que o homem fosse bondoso com Daniel, e Deus fez com que esse homem tivesse simpatia por ele. Então Daniel traz uma proposta para esse oficial, que poderia ser uma sentença de morte para ele, e Deus se moveu em favor de Daniel e dos seus amigos. E Daniel não falou assim, faz isso, que depois eu vou te mostrar o que o meu Deus vai fazer, e Ele vai deixar algo surpreendente, que você vai ficar de boca aberta. Não, ele só falou assim, faça essa experiência durante 10 dias, e depois desses 10 dias, conduza a sua escolha e a sua decisão conforme o que você viu. A proposta de Daniel para esse homem poderia gerar morte para a vida dele. Mas olha que interessante, o favor de Deus, ele não só atingiu a Daniel e seus amigos, mas também a esse homem. A morte não chegou sobre a vida dele, porque ao findar desses 10 dias, como estavam Daniel e seus amigos? Eles estavam melhores do que todos aqueles que estavam sendo servidos pela mesa do rei. E olha isso, o mundo se apresenta para a gente, para nós, como um presente com uma bela embalagem, sendo algo justo e necessário. Não era necessário eles comerem, não era necessário que eles bebessem, não faz parte da nossa natureza comer e beber, nós não precisamos se alimentar para sobreviver. Era algo justo. A proposta do rei era uma proposta justa. E olha, não era de qualquer comida. O rei não virou e falou assim, vai lá na cidade, compra lá algumas coisinhas ali e dá para esse pessoal comer. Mas tem que ter fartura, porque eu quero que eles estejam ao final desses 3 anos, era um período de 3 anos que o rei cuidava, tratava, fazia aquela lavagem cerebral para que eles pudessem servir ao rei. O rei não falou para ir comprar algo novo, e comprar alguma coisa para servir eles. Não, o rei falou assim, dá o que tem na minha mesa para eles. E assim o mundo se oferece para nós, com coisas justas, coisas necessárias, coisas que se destacam. Como é bom ter do bom e do melhor na nossa mesa. Como é bom ter os melhores frios para comer em casa. Eu não sei para quem gosta, Ramonzinho, presuntinho. Eu não sei para quem gosta, mas eu lembro um tempo atrás que eu experimentei uma mortadela com pistache que vende ali na Laville. Que delícia! Que delícia! Para quem gosta de mortadela, gente, é espetacular.
mas custa mais de R$200 o quilo. É bom termos coisas boas ali na mesa. E imagina, aqueles jovens estavam sendo servidos pela mesa do rei. Tudo do melhor, o melhor vinho, a melhor mistura. E é lindo quando Daniel chega e fala assim, não, eu quero me abster-se disso. E há uma palavra muito importante que Daniel fala, eu não quero me contaminar. Não quero me contaminar. Então, quando nós decidimos e colocamos a vontade do Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, o primeiro detalhe, o primeiro aspecto, o primeiro ponto que nós temos que ter certeza é que Deus se move a nosso favor. Quando você decide não aceitar o presente com a embalagem bonita, que há roubo, morte e destruição lá dentro dele, Deus se move a seu favor. E o segundo ponto muito importante é que Deus nos convida a enfrentar o mundo. O convite do Senhor é para que nós possamos enfrentar todas essas tentações, todas essas oportunidades lindas e maravilhosas que o mundo me dá. Por quê? Porque isso me afasta da vontade dEle. E para esse enfrentamento o Senhor nos dá armas. O Senhor, Ele não simplesmente fala, decide aí, escolha a minha vontade, e depois que você escolher a minha vontade, você se vira. Não, em primeiro lugar, Ele se move ao nosso favor, e em segundo lugar, Ele nos dá armas para enfrentar esse mundo. Ou seja, você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Nós, como igreja, não estamos sozinhos. Deus nos dá arma para enfrentar esse mundo. No versículo 17, que está um pouco adiante do que a gente leu, não precisa abrir, o Senhor fala assim, a palavra do Senhor fala assim, a esses 4 jovens Deus deu, olha isso. Depois de passar esse período de 10 dias, depois deles abster-se do alimento, da comida, dos manjares do rei, olha o que o Senhor deu para eles. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visão e sonhos. E a verdade é que nós precisamos decidir colocar Deus em primeiro lugar e a vontade dEle em primeiro lugar nas nossas vidas, em diversas situações da nossa vida. Não é somente um momento. A oportunidade que Daniel teve de colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, não foi somente no momento em que aqueles oficiais ofereceram do banquete do rei. Não. Existiram outras situações, você vai conhecer a história, em não adorar outros deuses, em não se curvar para estátuas. E quando Daniel escolhe colocar a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida, Deus deu sabedoria e inteligência, Deus deu a interpretação de sonhos, mas eu não sei se você já reparou nessa mensagem, existe algo muito importante, é que Deus não só deu a interpretação, mas Deus deu a revelação de sonhos para Daniel. Porque eu não sei se você sabe, mas quando o rei fala para aqueles caras que tinham o dom de interpretação ali do seu império, do seu reino, quando ele fala que teve um sonho, que estava angustiado com aquele sonho, ele não fala o sonho. Ele fala assim, eu quero que vocês revelem e interpretem o sonho. Não é isso, pastor Bruno? Olha a grandeza do que o Senhor deu a Daniel, através de Daniel escolher fazer a vontade dele em primeiro lugar. E aí então, quando os oficiais chamam Daniel, porque fala, tem um cara ali que ele veio ali
dos judeus lá, veio de Israel, e ele sabe interpretar. E aí quando Daniel chega na presença do rei, Daniel chega lá não somente com o dever de uma interpretação, mas de uma revelação, de algo que não tinha sido aberto para as pessoas. E imagina você, se coloca no lugar de Daniel, interpretar o sonho de alguém que não falou o sonho para você. Facinho. Ué, eu acordo todo dia interpretando o sonho da Isa. Principalmente quando ela me bate de noite. Estou brincando, ela não faz isso. Olha a dificuldade. E olha a grandeza do nosso Deus. Olha a grandeza do nosso rei, o verdadeiro rei. Isso é muito forte, queridos. Nós não podemos ficar indiferentes diante dessa mensagem, diante da grandeza do nosso Deus. Mas eu sei que é difícil conseguirmos colocar a vontade de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. É difícil colocar a vontade de Deus em primeiro lugar quando eu estiver numa situação difícil e complicada no trabalho. É difícil eu colocar a vontade de Deus em primeiro lugar quando eu tenho alguma desavença com um parente, ou com a minha esposa, ou com meu filho. Principalmente se estamos na razão. E para quem é casado aqui é sábio. Não escolha a razão. Mas, mesmo sozinho, não tendo forças para vencer o mundo, nós temos um que venceu o mundo. E sabe de uma coisa? Ele fala que ele também não estava sozinho. A palavra de Deus diz ali em João 16, Jesus falando ali, aproximando-se da hora, chegando a hora. Em João 16, 32 e 33 diz assim: aproximou-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Eu, porém, não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus está falando assim: é difícil, vai ter aflição, as pessoas vão te abandonar, as suas escolhas, a sua decisão de fazer a vontade de Deus pode muitas vezes afastar pessoas que você tem um carinho por elas, mas o Senhor jamais irá te abandonar. O Senhor irá te ajudar a vencer o mundo. Sozinho não iremos conseguir. Sozinhos não temos a força necessária para enfrentar o mundo. Você acha que conhece o suficiente de Bíblia para enfrentar Satanás? Ele teve a audácia de enfrentar Jesus, afrontar Jesus com a própria palavra. Mas existe uma intenção por trás de tudo isso que eu estou falando aqui nessa noite. Quando você decide, quando eu decido fazer a vontade de Deus em primeiro lugar na minha vida, Ele se move ao meu favor. E Ele me dá armas para enfrentar todas as tentações do mundo. Mas a intenção maior por trás de tudo isso é que Deus não mudou. O mesmo Deus que mostrou para aquele império, um império rico em cultura, em recursos, em ciência, Deus não mudou. Ele é o mesmo que mostrou tanto poder lá atrás, em favor de Daniel, o livrando da cova.
Muitos dizem, né, que pode ser que os leões não queriam comer. Depois, todos os oficiais que acusaram Daniel, e não só os oficiais, mas toda a sua família foi lançada na cova. E a palavra diz que antes deles encostarem no chão, os leões comeram eles. A fornalha que Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego queimou os oficiais só ao chegar perto para colocar eles lá dentro. Porque ela foi aquecida 7 vezes. Esse Deus que fez tudo isso a Daniel e seus amigos, Ele é o mesmo de hoje. Sabe por quê? Deus tem prazer em nos livrar deste mundo mau. O maior prazer de Deus é em nos livrar das mãos de Satanás. Deus não quer ver seus filhos sofrendo. Deus não quer ver os seus filhos terem a sua fé assassinada. Deus não quer que o inimigo roube a nossa identidade. Deus não quer que o inimigo destrua os nossos princípios. Irmãos, essa palavra precisa arder nos nossos corações. Mesmo diante da dificuldade em fazer a vontade de Deus, nós temos que ter a plena certeza de que Ele não mudou. Ele é o mesmo. A sua vontade é a mesma. E a vontade dele, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. E Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Esse é o nosso Deus. Esse era o Deus que estava com Jesus. Jesus ali sendo abandonado pelos seus amigos, pelos seus discípulos. Ele não desamparou Jesus. E foi através de Deus, foi através da força de Deus ao lado de Jesus que Ele venceu o mundo. É o mesmo Deus. Deus tem prazer em nos livrar da maldade desse mundo. Deus tem prazer em nos livrar das mãos de Satanás. Eu lembro de todas as vezes que eu escolhi a minha vontade em primeiro lugar. O resultado sobre essas escolhas. E muitos deles foi livramento de morte. Um deles, eu escolhi fazer a minha vontade. Eu gostava às vezes de sair, às vezes não, né? Às vezes era muito pouco. Eu gostava de sair, gostava de beber uma cerveja com os meus amigos. Só que eu era daqueles inimigos do fim, sabe? Que até quando os amigos não tinham dinheiro, eu pegava o cartão de crédito da minha mãe, ia lá, estourava e fazia o rolê para todo mundo. Maluco. Em uma dessas vezes, eu fiquei na casa de uns amigos até tarde, e minha mãe ia usar o carro 7 horas da manhã. E aí eu dormi ali, era umas 3 e pouco da manhã, dei uma cochilada lá no sofá do meu amigo, acordei 6 horas e fui embora. Parei no posto de gasolina, comprei mais uma cerveja, 6 horas da manhã, comprei um cigarro e estou indo para casa. No caminho eu cochilei e caí na ribanceira com o carro. Quem olha o carro fala, não é possível. Porque o carro, eu caí direto na ribanceira e foi direto na árvore. E aí o carro bateu na árvore e bateu o teto na árvore. E bateu bem na minha direção. Eu mostrei a foto, eu não lembro para quem eu mostrei a foto desse carro um tempo atrás. E eu olhando, abismado, não acreditando, porque as fotos, meu padrasto já tinha sentado no carro, empurrado o teto para cima com o pé para poder guiar o carro para levar até a garagem. O carro ficou parado lá anos, não tinha seguro. Esse é o resultado
quando escolhemos fazer a nossa vontade, ao invés da vontade de Deus. Nessa época eu já conhecia Deus, já conhecia Jesus. Para quem não sabe, meu avô, pastor, minha mãe, desde que eu nasci, vai para a igreja. Eu fui criado na igreja desde pequeno. E essa situação foi em um dos momentos em que eu me desviei do Senhor e parei. Eu escolhi não fazer a vontade de Deus. E o inimigo quase ceifou a minha vida. E se hoje eu estou aqui falando com você nessa noite, foi porque o mesmo Deus que agiu em favor de Daniel e seus amigos, foi o Deus que segurou o carro. Foi o Deus que colocou a mão naquele teto e não deixou ele afundar na minha cabeça. É o mesmo Deus que já te livrou. Eu sei que você está tentando lembrar, ou já explodiu no seu coração algum momento em que o Senhor colocou a mão dele e te protegeu da morte. Ou ele protegeu a sua mente de pessoas querendo contaminar a sua mente. O nosso Deus não mudou, querido. O nosso Deus é o mesmo. O nosso Deus é o mesmo. Por isso que nós temos que cantar aqui: eu abro o coração a Ti. Eu abro o meu coração hoje aqui. Toca em mim com Teu poder. Sejas o primeiro. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer, tudo que eu disser, tudo que eu pensar. Uma mente renovada, um coração renovado. É um convite do Senhor para nós essa noite. Um convite de confiança. Um convite de fé. Um convite de certeza. Um convite ao qual nós rasgamos o nosso coração e dizemos: Pai, eu não tenho força, mas eu creio que o Senhor é o mesmo. Eu creio que o Senhor é o mesmo que livrou o Daniel da cova. Eu creio que o Senhor é o mesmo que livrou aquele oficial de ser sentenciado à morte. O Senhor é o mesmo que estava dentro da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. O Senhor é o mesmo, querido. Não deixe o inimigo escurecer o seu coração, a sua mente. Não deixe o inimigo roubar aquilo que o Senhor já tem feito na sua vida. Olhe para tudo que você viveu. Enxergue o Pai em todos os livramentos que você teve. E nós vamos agradecer ao Senhor nessa noite. E nós vamos nos entregar de verdade ao nosso Deus. Eu quero fazer um convite para você se colocar de pé. A equipe de louvor já vai vir aqui. E nós vamos ter um momento de liberdade neste lugar. Mas um momento de liberdade, mas de escolha e de decisão. Porque fazer a vontade de Deus é uma decisão para as nossas vidas. Daniel decidiu fazer a vontade do Pai. Daniel era jovem. Daniel escolheu a vontade daquele que o livrou, daquele que o amou, daquele que se moveu a favor dele, daquele que deu as armas necessárias para ele enfrentar todas as tentações daquele império maldito. Esse é o nosso Deus, o Deus que nos dá armas, que nos dá força. E nesse lugar, nós nos reunimos aqui para fortalecer um ao outro. Deus, Ele usa esse irmão que está aí do seu lado para te fortalecer. Deus, Ele usa esse irmão que sai do seu lado para orar com você quando você está sem forças para orar.
Deus usa esse irmão que está aí do seu lado para te dar um abraço quando você não consegue abraçar ninguém. Deus usa esse irmão que está aí do seu lado para curar e alegrar o seu coração com apenas um sorriso e um boa noite e um bom dia. Esse é o nosso Deus, esse é o poder do nosso Deus. Sabe por quê? Porque assim como Ele estava com Jesus, Ele está aí com você. Amém? Vamos orar nessa noite. Feche os seus olhos. E eu quero fazer um convite. E esse primeiro convite, ele é para você que está sem forças para fazer a vontade de Deus. Você que já conhece a vontade de Deus. Você que já aceitou a Jesus. Você que já entregou a sua vida a Jesus, mas está sem forças para fazer a vontade dEle nessa noite. Eu quero que você... Nós estamos todo mundo com os olhos fechados. Ninguém quer saber quem é que está levantando a mão. Mas isso é um ato de fé. E eu quero que você que está sem forças para fazer a vontade de Deus, levante sua mão. Nós queremos orar com você como família. Nós queremos como família orar por você. Nós queremos como um só corpo, unir a nossa força, unir o poder da oração, para que você encontre a força necessária para fazer a vontade do Pai. Continue com sua mão levantada, vai chegar alguém para orar com você. Enquanto isso, todos os outros que estão de olhos fechados, vamos orar, vamos unirmos em oração, para que juntos nós possamos ajudar os nossos irmãos. Senhor, nós oramos a Ti, Pai. Pai, nós Te pedimos, Deus, nos dê a força necessária para enfrentarmos esse mundo. Nos dê a força necessária, Pai, para escolhermos fazer a Tua vontade, diante de toda decisão, diante de todas as escolhas, diante de tudo que o mundo tem nos oferecido. Nos dê força, Pai. Fortaleça a nossa mente, fortaleça o nosso coração, Pai. Sara nossas feridas. Não deixe, Senhor, que o inimigo mate a nossa fé. Não deixe que o inimigo roube a nossa identidade em Cristo. E não deixe, Pai, que o inimigo destrua os princípios que nós temos em Ti, Pai. Que nós possamos viver o Teu sobrenatural. Nos dê armas necessárias para vencer esse mundo mau. Em nome de Jesus. Amém.